Oi pessoal, eu sou o Marcos Paulo do MPLA Airguns UK e hoje a gente vai falar da arma mecânica mais avançada da atualidade, a FX Impact. Em português, você sabe, só aqui. Fique ligado que tem coisa boa vindo por aí. Vamos lá pessoal, dando um overview aqui sobre essa arma, né? Os testes sempre foram feitos com essa Rock Panorama 2A7x32, uma luneta pequena que eu gosto para fazer testes informais como esse. Ela é bastante útil. Sobre a arma, a primeira coisa que eu tenho para falar sobre essa arma, ela não é uma arma para iniciantes. Se você não tem conhecimento avançado, médio para avançado de mecânica, conhecimento de relação potência, precisão, como funciona regulagem de pressão na válvula, regulagem de potência de uma arma, se você não conhece essas informações básicas, a minha sugestão é que você não compre essa arma ou você vai provavelmente danificá-la. Ok? Ela é uma arma completa, com todas as regulagens possíveis, e isso acaba acarretando as pessoas se perderem um pouco nas possibilidades da arma. E isso não é bom, né? O interessante é que você compre a arma tendo as informações em mãos e tendo conhecimento em mãos para poder operar a arma com destreza, não só atirando, mas também na manutenção. A parte mecânica dessa arma. Essa arma possibilita ao atirador, primeira coisa, ajustes padrões, né, das armas. Ela tem um silenciador que é telescópico. Você consegue trocar o calibre dessa arma, que eu vou demonstrar mais tarde. O magazine dela é de altíssima capacidade. O de 177 eles são 21 tiros, o .22 é 18 tiros. Esse side lever central ele facilita quando você tem a pegada da arma, você não precisa nem soltar a sua mão aqui da empunhadura, você simplesmente, né, puxa e volta. A segurança dela, né, o safe, é na mão. O gatilho é muito macio, ele tem regulagens que você pode fazer para que ela seja mais dentro daquilo que você espera da arma. Eu coloquei um bipé Atlas nela para facilitar aqui. Ela tem essa válvula que mede a pressão do cilindro, mas ela também tem uma outra válvula aqui embaixo que é a válvula de pressão da válvula reguladora. Então, quando você pega essa arma, ela vem padronizada de fábrica, ela vem configurada de fábrica e mecanicamente você não precisa fazer nada nela, mas ela te dá as possibilidades de fazer regulagens de acordo com o seu uso da arma. O que acontece muitas vezes, né? As pessoas compram essa arma e querem fazer com que a arma vire um canhão. Isso é completamente errado, né? Você precisa comprar a arma entendendo o fim que ela é feita. Essa arma é uma arma de campo que é tão precisa, que permite tantas sintonias finas, que ela se torna muito boa até para competição. Falando sobre ergonomia, essa arma é extremamente ergonômica. Outra arma que a gente consegue fazer um encaixe muito preciso. Eu particularmente gosto dessa proximidade da arma e o atirador. O manuseio da arma se torna muito fácil.
A visada dela, muito próxima, né? Você que usa uma luneta maior do que essa, é só chegar um pouquinho para frente, ela vai te dar espaço suficiente para fazer os disparos, para fazer o seu tiro. Uma outra coisa bacana, né, bastante importante, é a quantidade de chumbos que você consegue colocar no magazine. Então, se você vai fazer 21 tiros ou 18 tiros com a arma dessa, vão ser 21 quedas, 18 quedas, salvo raras exceções, se estiver ventando muito. Então, essa arma é bastante versátil. Se você atira, né, de espera, então você atira para baixo, né? Mesma coisa se você atira para cima, e normalmente a posição, né, de campo, que é, né, agachado ou apoiado. Então você tem todas essas possibilidades com essa arma. A pegada dela é muito boa, né? É emborrachada, esse material aqui é emborrachado. Você pode carregar essa arma, ela tem 3 coisinhas aqui exatamente para você colocar o dedo, né? Então você pode, em campo, carregar ela assim, né? A Edgun Matador tem uma curvinha na ponta aqui, que também facilita essa parte para você carregar ela no campo. Vamos lá falar sobre o som dessa arma, né? O ruído que ela faz. Vamos destravar. Veja, ela está completamente retraída. Então, esse é o som que ela faz quando está completamente, o silenciador dela está completamente retraído. Notem que a minha mão não precisa sair, né, da pegada para poder fazer o engatilhamento. Reduz bastante mesmo. Como eu sempre falo, o manual dessa arma é bem completo, no sentido de te mostrar quais são as opções que você tem nessa arma e principalmente o que você não deve fazer. Essa arma tem várias observações do que nunca fazer, sobre manutenção, sobre trocas de calibre, sobre regulagem das válvulas. Então, se você pretende comprar essa arma, se você tem essa arma, a leitura do manual é imprescindível. E esse canal vai fornecer esse manual traduzido em português para vocês. Fala pessoal, vamos aqui com as informações técnicas da FX Impact. A arma mede 76 cm com moderador recolhido e 92 cm com ele estendido. O cano é o padrão das armas FX, Smooth Twist, e mede 50 cm para os calibres 177 e 22 e 60 cm para os calibres 25 e 30. A Impact aceita os novos canos Smooth Twist X. O cilindro é de 480 cc e aceita 250 bar de pressão. A arma vem no 177, mas aceita o 22, o 25 e o 30 como calibres. Ela usa side lever avançado, que melhora muito o municiamento e a ergonomia da arma. O magazine é de altíssima capacidade, um dos maiores do mercado, aceitando 21 chumbos no 177, 18 chumbos no 22, 16 no 25 e 14 no 30. A arma entrega o padrão de energia para cada calibre, mas pode ser configurada para mais ou menos potência dependendo do seu uso. A arma é toda em alumínio de alta resistência, no estilo AR-15. A trava de segurança é no estilo liga e desliga, o sobrecano é telescópico e já vem silenciado. O gatilho é de 2 estágios e muito macio, e pode ser regulado. A arma pesa 3,2 kg e possui vários trilhos Picatinny disponíveis no bom estilo AR-15. Os testes do cronógrafo mostram que no 22 com JCB de 18, a arma é bastante estável e poderia melhorar ainda mais se fossem feitos ajustes finos de potência. Com VO máxima de 274 e mínima de 269, a arma entrega em média 43,7 joules de potência. O spread, mesmo acima dos 10 FPS, não atrapalhou os excelentes resultados da arma. Se você entende de armas e deseja potência e versatilidade, bem,
não tem o que discutir, a FX Impact é a sua arma. Vamos lá falar agora sobre a parte de ajuste de potência, que muita gente tem interesse, né? O ideal, pessoal, é que você use essa arma com a menor quantidade de mexidas nela possível. Uma vez que você escolheu o chumbo que você vai usar, uma vez que você escolheu o fim do tipo de tiro que você vai ter com essa arma, faça a sua regulagem e não mexa mais. Se você trocar o calibre, tenha 2 padrões de regulagem, um para um calibre e outro para outro, e sempre oscile entre um e outro. A maior parte dos problemas que essa arma apresenta, de vazamento e tudo mais, que a gente ouve falar por aí, é muito provavelmente por má utilização, tentando fazer ajustes para tornar a arma mais potente. Essa arma pode ser muito potente, sim, mas os ajustes para essa configuração de potência precisam ser muito bem planejados, muito bem pensados, certo? Então vamos lá. Essa arma tem um ajuste principal aqui, né? Esse ajuste ele vai dar quanto de ar vai sair quando você der cada tiro. Isso indica um dos fatores que influencia na potência da arma. Esse ajuste anda em conjunto com esse ajuste, certo? Esse aqui é o ajuste de potência macro e esse aqui é o ajuste de potência fino. Então, o ideal é que esses 2 ajustes trabalhem junto, de maneira que você começando com pouco fluxo de ar, ou seja, baixa potência, tente localizar onde a sua arma fica melhor com o chumbo que você utiliza, somente aqui, ok? Uma vez que você ache o ponto ideal dela nessa daqui, aí você vai fazer um ajuste fino, muito fino, calibrando essa válvula de cá. Atrás do gatilho, essa arma tem outro ajuste. Esse ajuste é o ajuste do regulador, certo? Esse ajuste vai ser refletido aqui. Porém, o manual informa como se faz. Vai precisar tirar o cilindro, esvaziar o ar dentro da arma, fazer o ajuste, voltar ao cilindro e ir regulando pouco a pouco de acordo com a sua necessidade. Lembrando que o ideal, como está no manual, é nunca baixar de 100, ok? E nunca ultrapassar 150. Fala pessoal, vamos falar um pouquinho mais a fundo sobre configuração de potência da FX Impact. Quem não se interessar sobre isso pode pular o vídeo, mas quem se interessar vale a pena. Eu sugiro fortemente que quem continuar assistindo leia, vá pausando esse vídeo e leia todas essas informações, porque elas são de extrema importância e não estão disponíveis facilmente aí na internet. Começando, a primeira forma de ajuste da FX Impact é a rodinha lateral, a Power Wheel, que já atende a 90% das pessoas e é a minha sugestão para quem tem essa arma, para quem usa essa arma. Faça testes com cada uma dessas potências e anote os testes, faça a média e atire com o que ficar melhor para o chumbo que você está usando. Quem quiser continuar, existe a forma onde você mantém a pressão da válvula reguladora de fábrica, ou seja, depois do ajuste da Power Wheel, você faz pequenos ajustes, o ajuste fino sobre a vazão do ar. E isso já atende muito bem a maior parte das pessoas que queira fazer algum ajuste fino na Impact. Como eu mencionei, não seria necessário mudar a configuração de fábrica da válvula reguladora. Essa é a primeira e principal forma de ajuste de potência da Impact. A segunda forma, ela é uma forma um pouco mais elaborada, é para usuários bem avançados, eu diria assim.
Então, se você decidir fazer isso, faça, mas com bastante conhecimento, com bastante calma e lendo sempre as instruções do manual, que vai ser provido, mais uma vez, né, por esse canal em português. Comece ajustando a válvula, né, reguladora com a potência, com a pressão que você deseja, né? Isso vai mudar a configuração original e vai permitir que você faça os próximos ajustes baseado naquela pressão da válvula que você setou. E aí, mais uma vez, né, faça grupos e testes com cada uma das potências da rodinha lateral, da Power Wheel, procurando sempre manter as mesmas condições e anote os resultados. Atire com o resultado, com a potência no resultado que sair melhor. E aí um ajuste eu diria um ajuste micro, né? Que é utilizado para coisas específicas, né? Competição, caças de animais, de algum tipo de animal, e aí você faz o pequeno ajuste nessa parte final, que é depois de fazer o ajuste completo de potência da arma. Pessoal, vou demonstrar aqui, já limpei a mesa. Essas instruções que eu vou seguir, elas estão no manual, vão estar no manual em português. Eu vou trocar o cano 177 pelo cano .22, ok? Eu já fiz os testes no 177 e agora vou fazer a troca do cano para poder fazer os testes no .22, ok? Primeira coisa, segurança sempre. Veja se a arma está descarregada, sem nada, ok? Coloca no safe, né, para começar a mexer. Primeira coisa, afrouxar o parafuso aqui. Isso libera o cano, ok? Excelente cano, cano Smooth Twist. Lembrando, pessoal, que o parafuso aqui ele encaixa nesse dente, então é importante que você faça um encaixe perfeito na hora da troca, certo? Empurra até o final. Quem quiser pode tirar o parafuso e conferir se ali dentro está alinhado com aquele dentezinho que eu mostrei. Prendeu. Isso é a troca do cano. Agora a gente precisa trocar o probe, né? É uma chavinha Allen 1,5 milímetros. O probe, pessoal, ele tem uma abertura que é o transfer, que é onde o ar sai, é a abertura por onde o ar que sai do cilindro, passa pelo probe, ele é furado na frente, passa pelo probe e empurra o chumbo dentro do cano, ok? Então é importante que ele fique alinhado com a entrada de ar que fica por baixo aqui. Então essa abertura precisa estar sempre para baixo. Esse aqui, vocês veem que ele é menor, ok? Deixa eu colocar aqui na mão, talvez vai dar para ver melhor. Não sei se está pegando aí, se está focando. Mas o menor aqui é o 177 e o maior é o .22. Vamos para o 22. Você pode usar uma outra chave Allen para conferir a rotação do probe, ok? Para baixo, 100% para baixo. E agora confere se ele está totalmente empurrado. E aí aperta de volta o parafuso. A troca de calibre, pessoal, é uma opção que a FX Impact te dá
mas ela não é algo obrigatório, ok? Não é porque você tem uma Impact que você tem que ter mais de um calibre. Pronto, prendeu, não precisa apertar demais. Muita gente quebra peças da arma porque aperta demais, certo? Funcionando. Já estou com o magazine aqui, vamos fazer um teste. Encaixou, sem problema. Já empurrou o chumbo. Pronto, já trocamos o calibre. Pessoal, vamos lá pro tiro com o ponto 22. Eu já fiz os tiros com o 177. Eu queria só, antes de fazer os tiros, esclarecer alguns pontos aqui. Alguns critérios que eu uso para fazer os testes que eu venho fazendo, né? Todos os testes que eu faço, eles obedecem sempre esse mesmo critério. Chumbo direto da lata, nenhuma configuração adicional na arma. A arma está exatamente do jeito que ela saiu da caixa. A única coisa que eu faço, eu às vezes não menciono isso, mas eu faço é limpar o cano antes de fazer os testes, ok? Para esse teste especificamente, eu não limpei, eu não troquei nem o ajuste de potência, eu não fiz nenhuma configuração fina, nenhum ajuste fino para esses testes, ok? Essa arma está atirando exatamente da forma como ela vem configurada de fábrica. Outra coisa que me disseram sobre o uso dessa estativa, notem que isso aqui é um improviso. Essa cadeira é uma cadeira de plástico, essa mesa é uma mesa, né, tem até que segurar a arma aqui, a mesa é bastante solta, né, bastante bamba, às vezes eu tenho que pisar aqui para dar uma certa firmeza. Então, todos os testes de todas as armas que eu fiz até agora são feitas nessas mesmas condições. O resultado, ele reflete a configuração da arma como vem de fábricas, tá certo, pessoal? Esclarecido isso, né, espero não ter falado muito, mas esclarecido isso, vamos lá para o tiro com o Air Arms feito pela JSB de 18.13 grains. Pronto, vou lá conferir. Pessoal, tá aí 0,3 polegadas a 25 metros, 18 tiros no 5,5 e 0,34 no 4,5 no 177, 21 tiros também a 25 metros. Uma coisa que eu acho importante a gente mostrar aqui é o conceito de grupo, ok? Muita gente dá 3 tiros num alvo a 25 metros e faz um furinho pequenininho, né? 5 tiros, né? Um grupinho pequenininho. Isso não deixa de ser grupo, não deixa. Mas um grupo real, um grupo de verdade, eu costumo considerar como um magazine completo, pelo menos, certo? Então, um magazine da Impact tem 18 tiros no 5,5 e tem 21 tiros no 4,5. Então, nesse furinho de 0,3, tem 18 tiros, 18 chumbos passaram por esse buraquinho aqui. E nesse de 0,34, 21. Isso aqui é extrema precisão. Na minha opinião, essa aqui é uma das armas mais precisas que eu já atirei até agora. Eu acredito que fazendo a sintonia fina
dos ajustes, né, da válvula, da saída de ar, essa arma pode ser uma arma excepcional, principalmente para competição. Não vou fazer muita tunagem, ou não fiz muita tunagem aqui, né? Simplesmente a troca do cano, se é que isso seja uma tunagem, porque a arma não é minha, essa é uma arma emprestada, né? Eu não posso mexer aqui, caso danifique, eu tenho que pagar. Então, assim, como sendo uma arma emprestada, isso aqui é o resultado e eu estou extremamente satisfeito. Espero que vocês também estejam, espero novamente que tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal, se puder, vire um patrocinador, isso ajuda a gente bastante, tá certo? Forte abraço e bons tiros!